A Copa do Brasil segue na nossa pauta. Hoje é o Grêmio na terceira rodada, mas tem muita coisa acontecendo no estádio Beira-Rio. Tudo isso e muito mais, nosso Donos da Bola. Agradecendo o seu prestígio, a sua audiência na Band TV em todo o Rio Grande do Sul e naquela consagradíssima live do YouTube. Onde, aliás, está a nossa enquete interativa, que hoje pergunta a todos vocês. Todo mundo lá na live do YouTube, aba Comunidades. O Grêmio contra o ABC. O Grêmio contra o ABC precisa vencer de goleada? Qualquer vitória já serve? Ou se você acha que o empate está de bom tamanho? Daqui a pouco a gente vai palpitar também na KTO e eu vou dizer para vocês que o meu sentimento não é lá muito otimista para o Grêmio esta noite em Natal. Sabe, Ribeiro Neto, eu sei que tu é um otimista de plantão, apesar de ser um grande pé frio, né? Tu é um pé gelado, mais né, cara? conhecido como pé de chumbo. Cara, é um negócio impressionante, né? Mas tu é um otimista de plantão. E eu quero compartilhar, eu sei que os gremistas vão ficar irritadinhos comigo, vão me dar burdoadas. Não tô nada otimista pro jogo do Grêmio. Não tô otimista mesmo. Eu vou te dizer, nobre apresentador, que eu sempre essa história de pé frio, que tu foi com essa história há uns 20 anos ou mais, tá? Assim, o Guga tava deslanchando no mundo. O Guga tava sobrando. E o Ribeiro disse assim um dia na redação: começando a gostar de tênis, começar a torcer pelo Guga. Acabou o Guga, lesão no quadril, nunca mais jogou, aposentou. E assim tem outros. Tem um episódio. O problema não é ele aposentar o Guga, ele nunca mais conseguiu ter um tenista no Brasil faz 72 anos. Outra vez tinha um jogador que ele se encantou pelo jogador, daqui a pouco, pum, estourou, começou a elogiar o cara, estourou o joelho do cara. É um negócio eu não acreditava, mas aí teve um episódio, já que tu falou... Sabe que na Copa de 98 o jogo estava 0-0 na final da Copa, e o Ribeiro entrou no estádio. Quando o Ribeiro entrou no estádio, a França está empilhando gol até hoje, 3-0. Tem um episódio tem um episódio que chamou atenção e que me preocupa em relação a isso. Eu estou na China na Olimpíada. Sim. E eu não ia ir no estádio ver atletismo, não era o meu métier, não era o que eu estava fazendo e tal, não sei o quê. Mas um dia, não sei por que eu vou lá. E nós tínhamos uma, eu não sei, Paulinho pode me ajudar, uma que era Mauri Mori, eu não sei, ia ganhar a medalha de ouro. Eu entrei no estádio e ela... Queimou. Foi desclassificada. O negócio é importante. Eu, ao contrário, Ribeiro, eu entro no estádio na final olímpica e vejo o Neymar fazer gol de falta para ser campeão olímpico. Eu vou no atletismo, que em primeiro lugar, tu vai numa Olimpíada e tu não quer ver atletismo, que é a competição mais nobre da Olimpíada. E vejo o Usain Bolt bater o recorde mundial lá no João Avelange. Então, deixa eu entender. Gelado. O Ribeiro, ele não é a energia negativa dele. Tu viu a minha camisa aqui? Que bonitinha. Você pode. Depois vocês vão entender porque eu tô com essa camisa bonita camisa, aqui. Cara. Combinou comigo, né? Fiquei com um ciúminho, sim, tá? Não, mas essa aqui é minha, não vem roubar. Senão depois eu dou piti e tal, que tem outras pessoas aqui na bancada. Olha só, a situação é a seguinte, ó. Quer dizer que não é só o 0-0 que o Ribeiro é energia negativa. Não. Quer dizer então que tu entra pra ver a Olimpíada e a menina queima e atleta do Brasil. É a Fabiana Müller, não? Fabiana Müller. Isso aí. Que era. Tu tá vendo Brasil e França na final que eu mais chorei. Ele tava com dificuldade para entrar no estádio. Tu não conseguia entrar no estádio. O Zidane fez o primeiro gol e começou a empilhar gol. Cara, essa foi a final que eu mais chorei na vida. Eu acho que talvez o único jogo de futebol que eu chorei depois. É que tu não tava vivo. Eu tava muito triste. 82 foi mais mas não foi final. Mas 82 eu não tava nem, eu não era nem um embrião. Até hoje. Mas, Beriguete, eu vou te... O Dávila tá ouvindo a tua tese, mas agora tem o seguinte. Eu não tô tão pessimista e também não tô tão otimista. Eu acho que o Grêmio vai ser um 0-0. Nossa, que novidade. Então, lá no ambiente em Natal, lindas praias, né, pata de caranguejo, aquele sol, aquela coisa maravilhosa. E tem que cobrir o Grêmio aí também, né, Matheus Dávila? Tudo bem, Dávila? Boa tarde. Opa. Fala, Meneghete. Boa tarde para você, boa tarde a todos aqui em Natal. Choveu, viu? Os gaúchos chegaram em Natal, então tem chuva por aqui. A temperatura está meio instável, mas está 29 graus. Tá tudo em ordem para o jogo dessa noite. O ambiente é de muita concentração aqui, uma concentração até que me surpreendeu um pouco, mas muito por conta da política do hotel onde o Grêmio está hospedado aqui em Natal. Para você ter uma ideia, há um distanciamento enorme entre torcedores e imprensa do grupo de jogadores. Nós não podemos ali acessar a área do hotel, mas, repito, é uma política do hotel onde o Grêmio está hospedado. Isso acaba criando um pouco de distanciamento, né, dos muitos torcedores do Grêmio que estão por aqui. Há um clima muito legal em relação ao jogo,
né? Há uma expectativa muito forte, todos os ingressos foram vendidos, o Frasqueirão hoje à noite estará lotado para ver o Grêmio, mas para ver um Grêmio sem Luizito Soares, afinal de contas ele permaneceu em Porto Alegre e se criou um ambiente de muita dúvida em relação àquilo que o Renato fará. Desde que cheguei aqui ontem à noite, me pareceu claro que Renato colocará Everton Galdino. Ninguém confirma isso categoricamente, mas ao conversar com as pessoas, ao escutar as ideias, o conceito que Renato traz para o Rio Grande do Norte é de preservação de um garoto chamado André Henrique, recém-chegado, que fez 5 atividades, né, como jogador do Grêmio e que não está pronto para entrar no time titular. Então, Galdino vai ser o cara escolhido. Ele disputa com o Zinho, com o próprio Natan, que não tem muita minutagem em 2023. O Galdino ele tem essa vantagem e vai para jogo. Assim como o Lucas Silva, esse sem mistério nenhum, sendo o substituto do Carbajo nesse duelo que é tão importante. É só o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, ainda tem a volta em Porto Alegre, né, Meneghetti? Então, o Grêmio trata com muita cautela esse duelo daqui. JB. Tá, mas assim, ó, o que mais me interessa é quem vai ser o centroavante. Vai ser o Galdino ou ele bota o Galdino para a ponta esquerda e adianta o Vina? Essa é a minha dúvida, porque tem duas possibilidades. Hoje eu estava lendo pela manhã... Ou feeling? Não. Tu tá fazendo uma pergunta pro Dávila, eu não entendi. Tô fazendo uma pergunta. Qual é a minha dúvida? Porque o meu feeling é outro. Tá, eu tenho uma pista, mas eu queria saber se o Dávila tem a situação. O Galdino na esquerda e o Vina de centroavante ou o contrário? O Vina na esquerda e o Galdino de centroavante? Eu vou falar sobre o que eu já vi nos treinamentos, tá? Porque volta e meia o Galdino, antes da chegada do André Henrique, ele treinava como centroavante no time reserva. O que me leva a acreditar que ele, Renato, utilizará o Galdino como o centroavante. Até porque, JB, o Vina é o homem do lado esquerdo do campo, certo? O Galdino é o cara do lado direito. Se ele fosse colocar o Galdino pela esquerda, ele seria o ponta com a perna esquerda, que não é o conceito que o Renato mais tem utilizado. A menos que ele invertesse o Bitelo de lado para colocar o Galdino na direita e ter o Vina como centroavante, mas daí é uma salada de fruta que eu não acredito que o Renato faria. Tá? Eu tô com essa ideia, Galdino de centroavante, porque treinou muitas vezes em 2023 dessa forma, e o Grêmio ali do meio para trás, definido da forma como o Renato hoje acha que é a ideal. Então quer dizer, meu caro Matheus Dávila, que o feeling que eu tinha de Vina de 9 e Natan estreando não vai acontecer, porque o André Henrique nem seria da cultura do Renato, um garoto de 21 anos e tal, não ia entrar de cara. Agora, o Natan, o cara mais experiente, o jogador que tem as características do sistema de jogo do Grêmio, eu pensei que já ia colocar todos aqueles armandinhos que eu falo para jogar. Não vai ser isso, Dávila? O Natan é uma opção, Ribeiro. O grande ponto do Natan é que ele, no comparativo com os demais, né, com os concorrentes dele, jogou muito pouco. O Natan estava encostado no Atlético Mineiro. Na segunda-feira, o Grêmio fez um treinamento coletivo lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Eu acompanhei e nós conversamos na Rádio Bandeirantes sobre esse jogo, onde o Natan atuou, mas foi uma atividade de 40 minutos apenas. E o que se tem sobre o Natan é que fisicamente ele está um passo abaixo dos demais. É uma questão natural, ele não está jogado. É por isso que eu não acredito que neste compromisso aqui fora de casa ele seja o escolhido. Mas é importante dizermos que sim, ele é uma alternativa e ele disputa com o Galdino. Agora, o nome mais falado aqui em Natal, ontem à noite, foi o do Everton Galdino. O jogador que já atuou nessa função, ele teve 2 oportunidades, numa foi bem, na outra nem tanto. É um atleta que o Renato já viu mais vezes na função de centroavante ali, né, no comparativo com o Vina, apesar também, e aí é uma vírgula importante a ser colocada, que o presidente Guerra fala publicamente, o Vina foi contratado para ser tudo, inclusive centroavante. Então, se o Natan jogar, a tua ideia está certa, o Vina vai lá para o comando de ataque e o Grêmio ficaria definido. Mas, repito, a informação daqui é que o Galdino começa. Matheus Dávila, obrigado pela tua participação conosco. À tarde de Praia dos Artistas, pode ir ali no Chaplin, bem na ponta ali da Praia dos Artistas. E à noite, para comemorar a vitória do teu Grêmio, tem uma casa noturna aí que foi construída em cima de um antigo presídio, que é simplesmente espetacular. Um abraço, viu, Dávila? Valeu, Meneghetti. Gostei, tá bem informado sobre a noite aqui do Rio Grande do Norte, viu? Obrigado.
É bom que o Dávila vai pra casa do doutor e já volta preso, já fica preso ali. A senhorita Dávila já manda, nem volta. Vai lá pra celebrar. Ele deve estar contente também. A vitória do Grêmio. A namorada do Dávila, a esposa, a dona dele, não vai mudar a fechadura, porque ele vai sair lá com seus amigos da imprensa pra celebrar a vitória do Grêmio. Tu fazia isso na tua época de repórter? Claro que eu fazia, qual é o problema? Ia lá, eu fui lá nessa boate, inclusive. É um boate, legal, bem legal. Boate denuncia É forró a música lá, que eu não sei dançar nada de forró. Então. É forró. Não, espetáculo. Linda. Eu tenho 2 episódios. Um com um jogador de futebol e outro com um repórter. Tinha um repórter que fazia o seguinte: a namorada ligava pro hotel onde ele estava. E nós saímos para jantar, almoçar, não sei o quê. Ele ia pro hotel, atendia o telefone, falava com a namorada e depois voltava pro local onde nós estávamos. Sabe que eu sou tão velho que eu vi em Natal, eu fui em Natal 4 vezes a trabalho. 2 para cobrir Inter e Grêmio, uma outra numa função executiva e uma outra vez, meu caro Ribeirão, sou tão velho que eu vi o Ricardo Toledo ser campeão brasileiro de surf em Natal, na Praia dos Artistas. Ricardo Toledo, que é o pai do Felipe Toledo. O pai dele eu vi ser campeão brasileiro. Faz uns 30 anos, velho. E era patrocinado por uma marca gaúcha, que não existe mais, que é a Brasil Surf. Ele é um surfista de Ubatuba, foi campeão brasileiro patrocinado pela Brasil Surf. Jovem Beneguete, a vida do Midnight Oil. Isso, com pochete, né? Na beira da praia, uma pochete. De pochete. Surf Music. Não, isso aí, Midnight Oil, Oingo Boingo, essas bandas. A gente pode falar sobre o Grêmio? Bons tempos. Não, os dirigentes não faziam greve, entendeu? Era um astral maravilhoso na beira de praia, cara. Mas eu fazia umas confusãozinhas também, viu? Eu fazia umas confusãozinhas. Vamos falar de Grêmio, porque tem informação. Vamos lá, quero ver a tua informação. O Dávila tá apostando no Galdino, e eu acho que ele tá certo, mas o Galdino deve ser na esquerda. Porque o X9 apareceu. Apareceu o X9. Parece que o Renato vai fazer uma reunião com o X9. Essa reunião vai ser na Praia de Ipanema, numa cobertura que tem lá na Praia de Ipanema, em frente a um espelho. Mas, enfim, o X9 apareceu. E a gente já sabe que o Vina vai ser o centroavante do Grêmio. Ou o falso 9 do Grêmio. O Vina, ele jogou parecido com isso no Ceará. Eu fui atrás da informação hoje pela manhã. Ele foi adiantado pelo técnico Thiago Nunes. Conhece esse cidadão? Thiago Nunes? Traz boas lembranças, referências? Péssimas memórias afetivas? Bom treinador de futebol. O Thiago Nunes, no Ceará, ele jogava como... no Peru. Ele jogava como 10. E aí eles adiantaram o Vina por uma necessidade lá e o Vina começou a jogar no ataque. Então não tem Então não necessariamente como 9, mais um falso 9 e tal, mas ele já tem alguma experiência. E a ideia do Renato é colocar o Vina como centroavante e a dúvida é justamente o ponto esquerdo. Zinho! Pode ser o Zinho, mas pode ser o Galdino. Não, mas se ele quer um jogador mais flanco, é Zinho. Se ele quer um jogador que entre mais pro meio, é Galdino, que tem um remate também. Se ele quer um meia para eu acho que o manter o Natan não vai começar o jogo, acho que ele vai entrar no jogo e sabe que eu penso que o Natan vai ser o titular daquela posição. Existe uma realidade a partir de todas as informações que nós já colocamos aqui. Uma grande realidade. Está aberto o vestibular para saber quem vai jogar no Grêmio a partir do momento em que Soares não jogar. Porque o Grêmio não vai contratar... Ele vai contratar, em julho vai contratar o jogador. Aí é o tempo do Inter, né? 3 vezes. Julho não dá, nós vamos jogar 19 partidos até julho. O Soares, ele... Fez as contas mesmo? 19 partidos. São 19 partidos até a janela? Tá falando só de brasileiro? Paulinho, não, acho que não, de Copa do Brasil. O Paulinho falou em alguma coisa não, assim. Brasileiro é entre a 14ª e a 15ª que reabre a esses janela. dias a gente estava falando, então, mas tem Copa de repente Brasil, tem um número menor, porque já passou também alguns jogos aí, faz umas 2 semanas a gente falou sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá aberto. Olha, André Henrique, aposta, vai ficar esperando. Aposta. Natan, não tava encostado, não sei o quê. Zinho, 19 anos, já tem uma minutagem aí. Galdino, a minutagem do Galdino não nos ajudou a quantidade de minutos do Galdino, né? O Galdino, inclusive, no último jogo na Arena, saiu com as pernas tremendo no intervalo do jogo, porque a torcida não conseguiu. Então, está aberto o vestibular para ver quem será o reserva de Soares. Mas o Grêmio vai contratar em julho. Julho, o campeonato pode ter... 13 rodadas do Brasileiro, Paulinho me confirma. 13 rodadas. Do Brasileiro. Tá, 13 rodadas, mas os jogos da Copa do Brasil vai dar porque isso foi faz um tempinho já, os 19. Olha, é um confronto difícil, tá, Beneguete?
Não, o adversário é bom, o adversário é bom hoje. Qual que é difícil? Não, claro que é. O adversário é bom. Falando que eu não estou otimista. Porque o ABC, ao contrário de que se pode... Alguns clubes estão tendo dificuldades, né? O Atlético Mineiro, parabéns ao Chavante, né? Pô, e o Corinthians tomou 2-0 do Remo ontem. Sim, tá, o Tombense ameaçou. É uma competição que dá margem para esse tipo de crime, de susto e tal. Então, sabe há quanto tempo esse time que vai jogar contra o Grêmio, jogar contra o Grêmio, sabe há quanto tempo ele não perde no Frasqueirão? 32 partidas. Então está na hora de perder, né? Tá. Ô, Ribeiro, não passou batido aqui quando tu fez um comentário maldoso durante a participação do Matheus Dávila, a questão dos Armandinhos. Eu acho que é desrespeito. Eu acho que tem um comentário desrespeitoso ao time que o Renato... Não é carinhoso. Isso é uma ironia. E é uma ironia, inclusive, assim, ó, desnecessária. Acho que tem que respeitar o campeão gaúcho 2023. O que foi? A lavada desse homem. O que foi, cara? Mas o que é? Não é o Grêmio, não é o campeão gaúcho. É o Grêmio e Armandinho. O Grêmio, com seus Armandinhos, como tu diz, é o campeão gaúcho, ganhou do teu Internacional sobrando na arena. Beneguete. Ganhou do teu Inter sobrando. Beneguete, Armandinho, o jeito de falar, são jogadores que tratam com a bola e tal, o torcedor entende. Te lembra uma vez que o Grêmio contratou? Te lembra, vou chamar a memória dos dois. Que diz assim, ó, tem um sábio que diz assim, ó, o que parece... é mais, eu não concordo com essa frase, mas ela é usada por um sábio. O que parece é mais importante do que é. E parece que tu tá criticando. Eu não estou criticando, pelo contrário, eu até queria que jogasse o Natan para manter o estilo de jogo. Te lembra uma vez que o Grêmio contratou... Até porque esse time do ABC gosta de jogar com a bola também. Então o Grêmio não pode ficar muito vulnerável no setor de meio campo. O Grêmio tem que... Pelo contrário, o Renato, na minha visão... dentro da característica do adversário, tem que manter todos os Armandinhos ali para ocupar o setor. Uma vez o Grêmio contratou um meia baixinho do Bangu. Eu tô com o Ian na cabeça, mas o Ian jogou no Inter, né? Sim. Que também meia veio do Bangu, Grêmio? Que vai aparecer o Gilson Gênio, mas não é o Gilson Gênio, também veio do Bangu. E o Grêmio tinha 2 meio-campistas ali naquela parte de transição da década de 80, que eram muito pequenos e jogadores muito habilidosos do Rio de Janeiro, aqueles típicos... que o Ian veio pro Grêmio ali em 2002, 3 ou 4, talvez. Não, mas não é aquele Ian do Inter, é um baixinho, cara, jogou no Vasco também. Isso é década de 80. E a discussão no Grêmio, sabe qual era? 2 Armandinhos no Grêmio nunca. O Grêmio precisa de jogador grande, aquelas coisas. O Grêmio precisa de jogador grande. Não dá pra jogar com esses caras. Isso na década de 80. Você tá secando o cara com isso, cara? Não dá. Isso aí... Não, olha, JB, Ribeiro Neto, Baldasso, mas que é isso? Meneghete, te abraça agora no 0x0. A minha sorte é que ligou uma luz da mente do Taigor Janko para não me salvar da solidão. Te abraça agora no 0x0, assina agora. Olha só, Taigor, eu queria que o Internacional contratasse um volante, ou quem sabe um outro meia, para que quando o Alan Patrick cansasse, tá intenso o Patrick, sai do segundo tempo, o time fica na mão, tem que botar um outro jogador ali, ou quem sabe um centroavante, não para Júlio, para agora, mas o Inter contratou para outra posição, Taigor Janko. Um psicólogo, Meneghete, e talvez seja necessário, obviamente o psicólogo ele sempre ajuda bastante, mas o Inter trouxe para a sua comissão técnica um profissional que não tinha ainda até algumas semanas atrás, que é um psicólogo. Isso, obviamente, parte de uma análise do departamento de futebol sobre o momento da equipe, sobre o ambiente que o próprio Mano Menezes vem admitindo que está conturbado ao longo das últimas semanas, Meneghete, mas, publicamente, a direção do Internacional nega que a contratação do psicólogo tenha a ver com o momento atual da equipe. Segundo eles, é uma reposição a uma área que não tinha um profissional no ambiente da comissão técnica e que outros clubes já estão fazendo. O Inter tratou como um procedimento natural a contratação deste psicólogo. E até nos bastidores eles fazem um alerta do seguinte: não é um trabalho para agora, não é um trabalho imediato. É um trabalho a curto e longo prazo de aderir esse profissional ao elenco e à comissão técnica, mas sim, se ontem o Inter apresentou 3 reforços, Meneghete, o pacote pode ter um quarto. Um volante, 2 atacantes e um psicólogo, o pacote de reforços do Inter. Respeito máximo à profissão. Aliás, eu sou Dindo, a minha afilhada é psicóloga formada. Um beijo, Vitória, um beijo, Vicky. Respeito máximo à profissão. Mas eu acho, vou dar essa manchete para o nosso debate a seguir, que o problema do Internacional não está no divã, está dentro de campo. Baldasso, o Internacional contratando um psicólogo. Quero te ouvir sobre isso. Tu deu o pacote de contratações do Internacional e entre eles estava o psicólogo. A informação para mim mais importante é:
Em qual posição joga o psicólogo? Porque dependendo da qualidade, do nível de contratações do Internacional, já veste a camisa e sai jogando no próximo jogo, Meneghetti. Ribeiro, vem. Assim, ó, deixa eu te falar, eu sublinho o que tu disse a respeito da importância da profissão e do trabalho, tá? E eu vou dizer, eu quero até dar um testemunho pessoal, que eu já fui ajudado, já fiz terapia em mais de uma oportunidade na minha vida, então eu tenho o máximo respeito. Só que eu acho que no caso do Inter, até ele poderá ajudar. A gente não sabe quem é um profissional, poderá ajudar. Mas eu acho que o problema do Inter é outro. Sempre ajuda, embora no meu caso as minhas experiências tenham enlouquecido o psicólogo. Então, sim. Não, isso é óbvio. Então, assim, só tem uma coisa, duas coisas me chamaram a atenção, Meneghetti, nesse episódio da contratação do psicólogo. A primeira é saber que ainda não existia um psicólogo. Como assim não tem um psicólogo da estrutura multidisciplinar do Internacional? Só uma assistente Absurdo. social. Sabe, assim, tá atrasado o Inter, tá atrasado. Outra coisa, não é todo mundo, né, que recebe bem esse tipo de coisa. Os psicólogos sabem disso. Isso é um trabalho que demora, Meneghetti, é um trabalho que de formiguinha, de tijolinho e tal. E é muito mais para os mais jovens ou para aqueles mais maduros que têm algum trauma, alguma coisa que está mentalmente lhe prejudicando. Enfim, é um tema que eu gosto de abordar. Mas assim, ó, não gostei disso ter vazado, Meneghetti. Não, mas daí não é culpa do Inter, né? Mas não é, cara, assim, ó... Aí é mérito dos jornalistas, né? Mas não é assim, ó... Mas é mérito porque já não existia. Não, eu sei, mas é que tu tá... Eu sei o que tu quer dizer. Tu quer dizer que vazou agora no momento de crise técnica. É ruim isso. Não é bom. Mas aí a imprensa não escolhe. Tá, não, mas é que Meneghetti, se fosse uma assim, coisa assim, ó, começo de... O que eu O Inter penso... podia alegar. Não. Podia alegar. Não, daí tu tá sugerindo que o clube minta. Não, Tá sugerindo isso. não. Até o clube pode mentir, mas nós não podemos respaldar isso. Não é isso. Desculpa, É que assim, ó, eu acho assim, ó, acaba indo, na minha opinião, tá? Para quem está discutindo problemas técnicos, táticos, individuais e coletivos, às vezes até problemas físicos, colocar isso assim como manchete é ruim pra caramba. Tá, o Ribeiro... Tá, mas eu desculpa, queria... Lamentável a tua declaração. Eu queria só o seguinte... Não, lamentável. Qual é... Tipo, olha só... O Inter não tem culpa nenhuma do jornalista ter descoberto mas eu não falei nada disso, eu estou dizendo que ficou ruim vazar, ficou ruim. Mas daí Estamos discutindo a opinião. Eu queria saber eu quero a informação. Qual é a informação desse negócio? A informação é a seguinte, desde a semana passada, um profissional está trabalhando no vestiário do Internacional, um psicólogo, para dar auxílio em grupo e individualmente. Ele vai fazer dinâmicas com todo o grupo, e vai pontualmente chamar. A porta, obviamente, vai estar aberta no CT, para se o cara quiser ir lá, conversar, falar e tudo mais. Mas ele também pode ver o seguinte, vou dar só um exemplo que eu citei no meu canal do YouTube e tal, mas é só um exemplo, gente. O Kehler está numa fase ruim, está sendo vaiado, não sei o quê. O profissional tem a liberdade para ir lá convidar o Kehler. Isso começou semana passada. Começou semana passada. Então, ele pode, a partir de então, trabalhar com esta pessoa mais individualmente. Mas ele vai trabalhar tanto no geral quanto individualmente. Aí tem uma questão. O Inter, é óbvio, aí é a versão do Inter. Não quer dizer que necessariamente é a mais fidedigna aos fatos. O Inter diz que sabe que isso não vai dar gol, que não vai dar uma defesa de pênalti e tal, mas que vai a longo prazo ajudar. E o Inter garante que também não foi, estávamos na dificuldade, contratamos. Que essa é mais difícil, não é o que aparenta. Aí é o que diz o Ribeiro, não é o que aparenta. Parece o seguinte, estamos no desespero, fomos lá e estamos tentando tudo. O problema, Meneghetti, é que geralmente esses trabalhos, eles são a longo prazo. Isso porque eu falei. Vem, Thiago. Gente, aí o Ribeiro acabou falando brilhantemente. A notícia, confirmada a notícia, que é a notícia que semana passada o Inter começou. Nós estamos falando de um clube de futebol que fatura 400 milhões por mês, cuja entidade, cujo fim são 11 caras jogando. Tu tem uma comissão multidisciplinar que trata do físico, do fisiológico, do... Nutrição. Odontologia, departamento médico. E o Inter não tinha um departamento de psicologia.
até a semana passada, a notícia é essa. Eu acho assim, peraí só um pouquinho, eu queria colocar um ponto, o Baldassi também tem escrito. Eu não sei se o Inter não tinha. Pra deixar claro, tinha. Isso aí. Não sei. Não, eu tô considerando a notícia. A minha premissa, Meneghetti, por isso é que eu perguntei, qual é a notícia? A notícia é que semana passada começou a trabalhar um profissional. Eu tô trabalhando a notícia. Tá. Sim, Olha só, então, Ribeirinho, fala. quantos profissionais foram alijados de uma proteção, um cuidado? Porque o Inter está em crise há 11 anos. Né? Quando lá o Edenilson era vaiado, lá não tinha nenhum profissional para acompanhar. Eu ontem liguei. Sabe? Ontem eu telefonei, Ribeirinho, para um importante dirigente do Inter, que não está mais na gestão, porque eu queria saber exatamente como é que funcionava essa situação, porque o Inter não deu mais detalhes. O Tagro já passou alguns que ele descobriu, eu vi também no canal A Dupla que ele tinha colocado algumas situações de essas últimas aqui que eu falei, que a bola não necessariamente vai entrar e tal, é tudo do Tagro. E eu disse assim, me dá pelo menos uma luz, porque o Inter não está abrindo mais, a gente só sabe que tem esse profissional lá. Ele disse, olha, isso sempre, desde a minha época, sempre foi muito comentado, colocar ou não colocar um profissional, tá? Por exemplo, o Fernando Carvalho tinha Evandro Mota, mas que não era necessariamente um psicólogo, ele era um motivador. Chininha Chique? É isso aí. Roberto Chininha Chique? Tá Mas não trabalhou no Inter, trabalhou no Grêmio, né? Tá bom, mas eles estão rondando o futebol faz tempo. Eu sei, só que aí, o que ele disse? Sempre teve muita resistência do vestiário, nunca foi uma coisa tão facilmente, não, pá, todo mundo, os caras, todo o vestiário lá, não, beleza, é uma boa, é um baita negócio, vamos fazer, então sempre foi muito delicado para entrar, e que geralmente eles costumavam fazer mais dinâmicas em grupo, porque existia uma resistência do próprio atleta, tá? Pegar e ele mesmo por conta ir lá e procurar o profissional e dizer, não estou bem, preciso de ajuda, não é algo que gera, tô dando uma experiência, não quer dizer que seja o atual momento do Inter, mas geralmente isso não acontece. Baldasso. Pode ser o seguinte, gurizada, vocês viram o jogo contra o CSA no Beira-Rio que aconteceu? O Inter perde um pênalti aos 5 minutos de jogo, e entra em parafuso. O Internacional começa a sofrer uma pressão do adversário, errando tudo defensivamente. Aí o Inter toma um gol do CSA, parte ofensivamente de forma atabalhoada, acelerando os processos, andando mais rápido do que deveria, com absoluto descontrole emocional. Gente, isso porque perdeu um pênalti aos 5 minutos de jogo contra o CSA no Beira-Rio, que tu tinha um jogo inteiro para construir uma vitória em cima do adversário que é 50 vezes pior. O que eu vou falar sobre o emocional do Internacional? Outra coisa, tu pega jogos que o Inter teve nessa temporada, em que o Inter contra o Caxias, por exemplo, precisava fazer um gol. E tinha um tempo inteiro para fazer um gol. E não teve equilíbrio, controle, naturalidade, tranquilidade para fazer um gol. Eu não sei de que forma o Inter já tinha ou pensava a questão psicológica e de trabalho emocional desse grupo, só que esse grupo emocionalmente é frágil. Se o Inter contratou um psicólogo e não tinha, é grave. Se pensou só agora nisso porque aconteceu, precisava mais do que tinha, também é grave. O fato é de que o Internacional, além de todas as falências que a gente vem citando, técnicas, táticas, emocionalmente, o Internacional é um grupo frágil. Eu penso que nesse pacote aí do que a gente está analisando, é importante que o clube se posicione. O Internacional tem feito um trabalho, às vezes, muito silencioso. Tá? E se fosse silencioso e desse resultado dentro de campo exitoso, bacana. O Internacional é um clube que se comunica pouco, mas alcança os resultados. Foi campeão gaúcho, ganhou o Grenal, ano passado ganhou isso, ganhou o Sul-Americano e tal. Como o Inter não ganha, a gente começa a olhar para o todo. E o Internacional, nesse episódio, não é em respeito ao Meneghetti, ao JB, ao programa Donos da Bola, não. É em respeito ao seu torcedor. Em respeito ao seu associado. O Inter tem que explicar. E eu não estou nem dizendo que está errado o que o Inter está fazendo, eu nem fiz esse julgamento. Eu queria que o Internacional tivesse o psicólogo contratado há mais tempo, o JB está dizendo que não tinha, mas eu também queria um volante há mais tempo. Eu queria um centroavante agora em janeiro e não em julho. Eu queria um segundo homem de meio campo em condições de jogar. Eu queria que o Internacional contratasse um reserva para o Alan Patrick em dezembro para estar aqui para jogar o Campeonato Gaúcho, enfim.
E o psicólogo também. Só o psicólogo eu acho que não vai resolver. Mas é só a minha visão. Mas o Inter podia se posicionar, explicar isso, colocar o seu vice-presidente de futebol, que quase não se comunica, que fala muito pouco. O William Thomas também, que fala muito pouco. Fica só o presidente, eventualmente falando. Eu acho que o Inter tem que ter outras vozes para explicar o seu movimento para a sua torcida, Ribeiro. Meneghete, tu sabe que no nosso tempo, Meneghete, o Cezinha aqui, antes de o surgimento dessas estruturas multidisciplinares e tal, dos grandes clubes, o treinador era o psicólogo. E ainda é. O Renato é um baita do psicólogo, viu? Do jeito dele, mas é. E o próprio do jeito Mano dele Menezes, que é o melhor do Brasil, né? Na minha opinião. Como psicólogo, ele é o melhor do Brasil. Ele sabe gerir pessoas, né? E gerir pessoas, o cara tem que ter se não tem estudo da arte da psicologia, mas ele tem um dom. Ele tem um dom, né, de gerir, né, psicologicamente as pessoas. Então o Renato tem isso aí. Acho que o Mano tem que a gente está confundindo um pouco liderança com psicologia. Eu acho que a psicologia é uma ciência que requer estudo e teoria, né, Ribeiro? Eu sei, mas é que antes não tinha, não era usual. Eu tô brincando quando eu digo que o Renato é psicólogo. Na verdade, ele é um mobilizador, ele é um líder, ele é um agente, um mobilizador, uma liderança. E que faz às vezes o psicólogo tem um estudo, tem uma ciência. É evidente, mas é que isso acaba fazendo às vezes né? Tu acaba sendo um pouco psicólogo, entre aspas, no jeito de gerir, né, as pessoas. Agora, mas já faz muito tempo, Meneghete, que os grandes clubes têm essa estrutura com tudo isso que vocês falaram aí. Mas o Inter tem que se posicionar sobre então, isso. Eu recebi que o Inter tinha... Surpreendente saber que não tinha. É uma surpresa muito grande. O Inter não tinha até ali 2014, 2015. Contrata uma, na verdade, pega uma psicóloga que estava na base. A base geralmente sempre tem. Base é mais comum. Exatamente. E aí ela sobe para o profissional e em 2017 é dispensada. Ela fica 2 anos trabalhando no Inter, mas em 2017 eles avaliam que não tinha necessidade e tiraram ela do vestiário. Essa discussão no meio do esporte, pegando o esporte de um modo geral, saindo um pouco do futebol. A psicologia do esporte hoje é uma das ciências mais importantes na evolução do atleta de alto rendimento. Se tu falar, por exemplo, de um tenista que não tem acompanhamento, ele não vai jogar em alto rendimento. A psicologia do esporte... o mental é muito importante. É só eu só acho que a gente não pode nunca deixar passar a ideia. O Renato, ele é o paizão. Isso. Tá? Ele é o paizão, assim como os treinadores empíricos, o paizão. A psicologia do esporte é uma ciência muito estudada. Eu acho que tem que fazer essa grifando isso. Essa distinção. A gente colocou ali, o Renato psicólogo. Não. O Renato não é psicólogo e não tem nenhuma relação. Ele é o paizão, o cara que consegue de alguma maneira liderança. A psicologia do esporte hoje, ela talvez, ela divide com a parte física uma das coisas mais importantes. O cara pode estar voando fisicamente. Se a cabeça não estiver voando, ele não vai fazer um esporte bem feito. E os esportes individuais, então, é meio a meio. Eu acho que é importante tu tá ampliando aquilo que eu e o Ribeiro estava falando, que a gente fez uma brincadeira aqui, o Renato é o psicólogo. Claro que se o Ribeiro Neto tem um problema e vem desabafar com o JB ou comigo, a gente brinca, não, eu estou sendo aqui psicólogo, Ribeiro. Na verdade não é, psicólogo tem que ter estudo, ciência, teoria, conhecimento, é uma profissão que merece todo esse nosso respeito. Mas o Renato, essa é a figura, o paizão, o agente mobilizador, o líder e tal. Era assim. Não, Filipão, cada um no seu estilo, o Mano é assim, também cada um no seu estilo. Muito bem, Taigor, vamos falar da folha salarial do Grêmio e de reforços. Vamos lá, Meneghete, porque o presidente Alberto Guerra concedeu ontem uma entrevista para o Duda Garbi, no assado do Duda. E nessa entrevista, ele deu algumas informações importantes sobre o planejamento do departamento de futebol nesse restante de temporada, Meneghete. Por exemplo, a folha salarial do Grêmio, de acordo com o próprio presidente, está hoje na casa dos 12 milhões e 500 mil reais. É um valor considerado alto pela direção, a ponto de fazer com que alguns investimentos sejam travados neste momento. O presidente admitiu que neste momento o Grêmio está arrecadando menos do que está gastando, gasta mais do que arrecada, o que faz com que esses investimentos sejam travados. Ele reconhece que o Grêmio precisa de um centroavante e de um extrema. Entretanto, ele garante que esses movimentos não vão acontecer sem nenhuma saída e provavelmente não vão acontecer até a próxima janela de transferências no mês de julho. Ô Cedra, essa questão aí da folha do Grêmio me parece que é uma espécie de cadeado para o clube segurar nos reforços, né? Repensar, avaliar. Dentro dessa linha do que o Alberto Guerra falou, o presidente do Grêmio, sobre ou a folha, ou o futuro, o que vai contratar, o que não vai. Ele já fechou qualquer possibilidade de agregar nomes até o dia 20.
faltam alguns dias, então o Grêmio não vai acrescentar. No orçamento que foi aprovado, nesse novo orçamento que foi aprovado, o Grêmio fala em 12 milhões, tá? E 12 milhões, então, o Grêmio está um pouco acima do orçamento que foi aprovado. O que isso quer dizer? O orçamento é 10,5? O orçamento é 12. É o novo. O orçamento original era 10,5, Tá, isso e aí aí. teve agora uma nova reunião do Conselho, passou para 12 milhões. O que representa 12 milhões se a gente quiser olhar o ano todo? Que a janela do meio do ano, para agregar alguém, tem que sair alguém. Porque tu está um pouquinho acima do que o orçamento determina, senão tu vai ter que entrar em suplementação orçamentária, e o Grêmio já está prevendo um déficit de 49 milhões. Já está prevendo no próprio orçamento o déficit de 49 milhões. Eu acho que o resumo dessa história toda é: deu, não há, mas tem uma parte da entrevista que o presidente até fala assim: ah, mas quem sabe faz um esforço. Ele falou: não tem mais, o esforço que era faz esforço pro Cristaldo, pro PP. Ele chegou a usar a expressão: todo dia 20, todo mundo fica suando frio com medo de não pagar. Então, assim, o Grêmio já fez tudo o que podia e talvez até um pouco a mais, porque hoje gasta-se mais do que entra, eles estão tentando achar uma solução lá. Então, não dá. Não adianta assim, mas tem o fulano. Todos os nomes possíveis foram descartados. Está escrito a tua camisa aí, você pode? Não, mas Meneghete, eu só quero colocar, tá? É o seguinte, tá? Talvez o Grêmio tenha que vender o Bitelo antes do que deveria. Mas o Bitelo tem justo, tá? O Bitelo tem informação, né? O Antônio Brum já disse que se chegar a 8 de euros, nem conversa. Não, ele nem senta para conversar. Só que eu queria dizer, o Alberto Guerra fez 2 excepcionais contratações essa temporada. E as 2 dizem respeito às finanças. A primeira foi o Soares, e o que representou a onda Soares no ambiente. E a outra foi o Márcio, o novo CEO do Grêmio, que está, não vem do futebol, não é do futebol, está olhando a parte de grana mesmo, cortando tudo que pode cortar, e o Grêmio vai diminuir essa máquina gigante que em determinado momento da história acabou, tem dinheiro, vamos pagar. E isso acabou gerando muito problema, está gerando problema hoje. Mas esse trabalho de cortar a despesa não foi feito na gestão do presidente Bolzan? Não, os últimos 3 anos... Essas despesas, não estou falando de vestiário, de folha, não foi feito isso. Não, foi feito. Não se teve esse cuidado. Meneghete, eu tive a informação que se teve esse cuidado, se dizia a mesma coisa. Eu estou fazendo um estudo, assim que eu tiver, a gente vai conversar aqui bastante, talvez, eu espero na semana que vem, de 2014 até hoje. E eu estou chegando em 21 agora no estudo. Como eu não sou da área de finanças, é complicado para mim estudar isso. Então eu tenho que conversar com um monte de gente e tal. A mudança de 20, 21 e 22 é uma coisa... Parece que existem 2 mundos. A mudança dessa discussão financeira. O Grêmio é um clube espetacular até 19. 20, 21 e 22 é um caos. É uma coisa assim, não dá para entender. Principalmente 22... não dá para... Não, 20. Posso te dizer, o pior de todos os anos não é 22. É 21. É 21. Claro. Só que 21 assim, é uma loucura. Porque, gente, a gente fica assim, Romildo, presidente, se assusta com valores e tal. O Grêmio pagou 4 milhões de dólares no O Grêmio gastou horrores. O Grêmio gastou 4 milhões de dólares no Campas. O Grêmio gastou também 1,5 milhão de dólares. O erro de contratação o erro de contratação é uma ponta do negócio. Não, eu sei, só que assim... Porque eu perguntei das outras despesas. Só um intervalo, o Tiger na live do YouTube conversa com vocês. Vamos nessa live do YouTube aqui no Donos da Bola, canal Donos da Bola RS no YouTube. A gente tem 19 mil pessoas nos assistindo e, de acordo com a última aferição do Ibope, são 415 milhões de televisões ligadas só aqui na região metropolitana, tá? Vamos nessa. O Jeff joga de 5 no Inter, joga fácil. O Jefferson resolveria, assim como a Rio Grande resolveria a volância do Internacional. Joga muito o Jeff. Vamos lá. Grêmio 3-1 hoje, diz o Laison Oliveira. Tá bom. Esse não usa boné. Tá bom. Tiger, a Rio Grande Resolve pode ajudar o Inter? Pode sim. Tiger, já usou o teu brinde da Prato Fino? Ainda não. Mas hoje eu vou fazer uma lasanha. E eu vou tirar a lasanha com a luva de forno que eu ganhei
da Prato Fino. Um beijo pra Prato Fino, que tá patrocinando agora o Donos da Bola Rádio, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do meu... Mandar um abraço pros meus agora, tá? O pessoal do Desfalque, time forte na trocação de tiro do CS, tá? Um beijo pro Rodrigo, um beijo pro Dodô, um beijo pro Alexandre, um beijo pro DJ Wendel, um beijo pro Tuinho Bazuca, grande cara, um beijo pro Pedrão, um beijo pro Gustavo. Trocação de tiro dura aqui no Desfalque, e eles estão sempre assistindo Donos da Bola aqui, então um beijo pra todos. Tuinho Bazuca, pô, Tuinho Bazuca é monstro. Monstro. Tá, Igor, manda um abraço pro Luciano e pro Arthur de Itaqui. Um abraço pro Luciano e pro Arthur de Itaqui. Tamo junto. Tá, Igor, você é o CEO da Band? Não sou o CEO de nada. Nem o CEO do Adupla. O CEO do Adupla é o Matheus Dávila, tá? Diga-se de passagem. Inter, nem Freud explica. Tá, Igor. Manda um abraço pro Jefferson, te atendi aqui na companhia do notebook. Pô, fui comprar o carregador pro notebook lá. Abraço, Jefferson, tamo junto, cara. Obrigado pelo atendimento aí. Pô, perfeito. Qual o cardápio hoje, Tiger? Hoje nós temos salsichão e batata doce. Bom cardápio. God cardápio. Bom demais. Camisa feia, Tiger. Pô, tu achou, cara? Me arrumei tanto antes de sair. Hoje botei um casaco. Desci do prédio de camiseta, botei o pé fora, opa, não dá, subi e meti um casacola porque hoje faz um pouquinho de frio em Porto Alegre. Tá, Igor, avisa o Ribeiro que se o problema... Ah, tá, beleza. Valeu, gente, acabou o intervalo, tchau. Final da nossa enquete imperativa, vamos colocar no ar, está lá na live do YouTube, o Grêmio contra o ABC. Precisa vencer de goleada, 18%. Qualquer vitória já serve. 63. Empate. Tá de bom tamanho, 19. Jornada Esportiva na Rádio Bandeirantes hoje, meu caro Ribeiro Neto. 8 da noite. Hã? A partir das 8 da noite, narração do Bambambam Daniel Oliveira. O jogo é às 9. O jogo é às 9h30. 9h30. Eu e Sinote estaremos comentando. E Matheus Dávila aí em Natal, lá no Paulo Frasqueirão. É Frasqueirão, né? O nome do estádio, né? Muito bem, a gente está de volta amanhã aqui, ao meio-dia, repercutindo Grêmio e ABC. Alexandre Mota, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, boa tarde a todos os integrantes da equipe campeã dos Donos da Bola. Tomara que o Grêmio não faça o fiasco que o meu time fez ontem lá em Belém do Pará, hein? 2-0 pro Remo, que coisa feia. Tô com a cabeça inchada até agora, Meneghetti. Sabe que eu não gosto muito do Corinthians. Sabe que aqui no Rio Grande do Sul o Corinthians tem uma certa rejeição, né? Mas 2005, né? Meu consolo pra ti, o meu conforto pra ti, o meu abraço. Mas eu não fiquei triste não, tá, Motinha? Não fica bravo comigo, tá? Você e 99,9% dos gaúchos. Valeu, Mota. Bom programa, a tarde é tua. Valeu, Meneghetti. Um abraço.